A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, amado irmão, amada irmã que nos acompanham aqui neste canal de oração. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez, agora nesta tarde desta quarta-feira. Hoje já é a quarta-feira, dia 26 de janeiro de 2022. Graças damos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de, mais uma vez, unirmos em oração. Estarmos aqui no mesmo propósito, buscando a face do Senhor. Deus conhece a sua vida, Deus conhece o seu assentar, o seu levantar. Ele conhece as suas necessidades. E hoje, nesta tarde desta quarta-feira, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vamos profetizar assim, que Deus vai fazer o milagre na sua vida, porque o Deus que nós servimos é Deus de milagre. Temos buscado a Deus, temos orado pelos pedidos de oração. Você que tem anotado o seu nome, o seu pedido, para quem você quer bem, para você, para os seus familiares, para os seus amigos, nós temos intercedido ao Senhor. Tenho clamado a Deus em favor de todos, irmãos, de todos os pedidos. E eu creio que Deus está agindo. Nosso Deus não é mágico. Nosso Deus não tem uma varinha de condão e toca e faz a mágica. Não, Ele trabalha. Até se nós olharmos na Bíblia Sagrada, na criação de todas as coisas, na criação do mundo, do universo, Deus trabalhou. E por fim até descansou. A Bíblia nos fala que Deus descansou das suas obras. Então, porque Ele descansou, por quê? Ele trabalhou. E Ele continua trabalhando até o dia de hoje. Cristo disse, meu Pai trabalha até agora. Entendeu? Nosso Deus continua trabalhando e Ele não cansa, porque Ele tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos do nosso Deus. Eu admiro a grandeza do nosso Deus. A Bíblia nos fala que Ele faz da terra, do globo terrestre, o escabelo dos seus pés. Quer dizer, Ele faz ali do globo terrestre um pedacinho de madeira onde Ele põe os pés. Esse no sentido da grandeza. A Bíblia também nos fala que Deus põe as águas do oceano na concha das tuas mãos. Que Deus é esse? Que grandeza desse Deus! Ele olha lá dos altos céus, vê nós, ser humanos, como um gafanhoto, como coisa pequena. Porque Ele é poderoso, Ele é grande. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Nada está impossível, nada é impossível para o agir do nosso Deus. O que Deus quer de nós é que nós depositemos a nossa confiança nele. Precisamos ter fé, precisamos de acreditar no nosso Deus, precisamos de crer, acreditar e saber que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. A palavra de Deus, eu gosto muito desta passagem da mulher samaritana, que está no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, está aqui no capítulo 4. Eu gosto muito desta passagem, daquele diálogo que Jesus tem com esta mulher samaritana. Também eu gosto muito da passagem do capítulo 3, que Jesus tem um diálogo também com Nicodemos. Olha que diferença. Aqui era uma mulher que não tem nome, a Bíblia não põe o nome dela. Tem nome, ela tinha, mas a Bíblia não pôs o nome dela. Uma mulher desprezada por ser samaritana, buscando água ali numa hora inconveniente, a hora mais quente do dia. Se ela fosse uma pessoa bem vista pela sociedade, ela ia de tarde ou de manhã. Mas ela ia uma hora ali do meio-dia, uma hora bem quente, para evitar confrontos com as pessoas que talvez falavam mal dela, tinha ela com mal vista, que o próprio Jesus ali vai ver que na vida sentimental dela, aquela mulher já tinha tido 5 maridos, vários maridos, ela tinha um problema na vida sentimental, nos seus relacionamentos, ela tinha um problema nessa parte. Mas no capítulo 3, Jesus tem um encontro, esse homem vai ao encontro, esse Nicodemos, ele era mestre em Israel. Era um homem entendido, um religioso, um homem que conhecia a palavra de Deus, mas diante do Senhor Jesus, a capacidade dele, o conhecimento dele, ele chegou a perguntar para Jesus, quando Jesus falou que
que a pessoa, para ser salva, a pessoa precisava de nascer de novo. Ele perguntou: Senhor, olha como o mestre perguntou, Senhor, tem como um homem entrar na barriga da sua mãe? Olha só, ele não entendia nada sobre o novo nascimento. Então Deus confunde, né? E olha, nós olhando, não vou entrar nesse detalhe da conversa com Nicodemos, mas olha só, o nosso Jesus, e tanto ele recebeu esse mestre, esse religioso que era um expert na religião, mas diante do Senhor ele pôde falar assim: Senhor, como pode ser isto? Ele ficou perdido diante da doutrina de Jesus. Mas também Jesus atendeu ele, mas também atendeu, ele foi, passou nesse poço, lógico, ele já sabia que ia ter um encontro com essa mulher, e ali ela viu que ele era um profeta, porque ele descortinou a vida dela. Ele foi lá no íntimo dela. Jesus foi lá na causa dela, não para condenar. Jesus expôs aquela situação para ela ali, para ela crer que ele era um profeta e conhecedor de todas as coisas. Muitas das vezes Deus nos expõe diante da palavra dele, não para nos humilhar, para nós reconhecermos que ele conhece a sua vida, ele conhece a minha vida. Ele sabe os caminhos que nós trilhamos. Nada está encoberto diante do nosso Deus, né? E ali naquela diálogo, Jesus com essa mulher samaritana, naquele poço ali de Jacó, eu acho lindo quando Jesus solta estas palavras aqui, né? Lá na altura do versículo 23, 24, né? Ali eles falando sobre adoração, né? Sobre, os judeus adoram, Jesus falou que adorava no monte, a mulher falou que eles adoravam no outro monte, aí Jesus falou: não vai ter mais monte. Vamos resolver esse problema de monte. Não é lá no monte em Jerusalém, não é aqui em Gerizim, vamos resolver esse problema de monte, né? Porque eles criam que eles tinham de adorar no monte ali, né, na região ali de Samaria. Jesus falou que era lá em Israel, lógico, lá em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus, lógico que Jesus estava certo, mas aí Jesus: eu vou resolver esse problema do monte. Aí Jesus vem e fala: mulher, mas a hora vem, e a hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que coisa linda, né? Saiu dos lábios de Jesus isso aqui, irmãos. Deus procura os verdadeiros adoradores. Adoradores é cantores, pastor? Não, nem sempre. Não é só cantor que é adoradores. Eu e você devemos ser adoradores de Deus. Tem uns que adoram a Deus cantando, outros adoram fazendo poesia, outros adoram de várias maneiras, mas a nossa vida, em todas as áreas, deve honrar ao nosso Deus. Deve adorar o nosso Deus, a nossa maneira de viver. Por isso que Jesus fala: mas a hora vem, e que agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se Jesus fala que tem verdadeiros adoradores, com certeza tem falsos adoradores. Tem pessoas que adoram a Deus da boca para fora. Tem pessoas que adoram a Deus sem conhecer a Deus. Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, que é interno, né, com toda a sua alma, e em verdade. Devemos ser verdadeiros. Tem pessoa que é falso, como eu disse. Se tem verdadeiros adoradores, Jesus fala que tem verdadeiros adoradores, tem falsos adoradores, que adoram da boca para fora. Então, Deus conhece a nossa história. Jesus conhecia a história daquela mulher samaritana. Ali ela pode ver que quando ela recebe aquela atenção de Jesus, quando Jesus revela a vida dela, ela vai e fala para aquele povo: será que não é o Cristo? Venham ver, eu encontrei um profeta. Será que ele não é o Cristo? Ela vai e chama o povo da cidade ali, e o povo vem para ouvir Jesus, para ver aquilo que ela tinha falado a eles. E eles confirmaram. E eles puderam dizer para aquela mulher: nós estamos aqui, temos ouvido o que ele tem falado, nós cremos não pelo seu dito, mas pelo que estamos ouvindo e vendo. Ali eles já começaram a ver, eles também perceberam que era o Cristo, o Filho de Deus.
Interessante essa passagem. Então, olha só. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus fala 2 vezes. Devemos adorar Ele. Deus procura os que adorem em espírito e em verdade. E Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos, irmãos, ser verdadeiros diante de Deus. Ele conhece. Aquela mulher é um exemplo. Ela tinha uma vida enrolada na vida sentimental, né? E Jesus, olha no versículo 18, Jesus fala para ela, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Jesus descortinou o problema dela. Ela estava buscando água ali naquele horário que não tinha ninguém, talvez porque ela tinha uma vida, né, de mulher fácil, de mulher que tomava marido das outras mulheres. Ela tinha algum problema na sociedade nesse sentido. E Jesus veio e mostrou para ela. Pode ver que Jesus, ele não, por mais que ela talvez seja humilhada, talvez por mais que ela era rejeitada naquela sociedade, mas Jesus não passou a mão. Jesus falou, não, né? Jesus apontou para ela. Não, Jesus aqui não está excluindo ela. Jesus aqui não está excluindo ela, mas Jesus mostra para ela. Olha, sua vida não está bem. Você tem um problema na sua vida amorosa. Jesus nem falou isso, mas só de Jesus revelar para ela, ela já sentiu. É assim quando nós encontramos com Jesus. Talvez nós vamos para a presença de Jesus cheio de problemas, cheios de erro. Jesus não nos exclui, mas Jesus nos mostra, a palavra de Deus nos mostra para nós mudarmos de vida. Para nós deixarmos aquela vida errada. Então Jesus expôs esse problema não para a sociedade, mas para ela, para que ela pudesse fazer uma reflexão do que ela estava fazendo. Que Deus estava vendo aquilo que ela estava fazendo. Olha que coisa tremenda. Deus vê tudo que nós fazemos, irmãos, bem ou mal. Por isso que nós devemos fazer o bem. Porque se praticarmos o mal, com certeza, nós vamos pagar. E Deus não quer que nós soframos. Deus quer que nós arrependemos e deixamos o pecado. Para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Aqui Jesus expôs o problema dela. Talvez, como ela viu que era um judeu, ela reconheceu que Jesus era um judeu. Até mesmo ela falou que eles não se comunicavam, porque eles tinham uma rixa. Mas aqui Jesus sabia da vida dela. Aí ela falou, vejo que tu és um profeta. Ela falou no versículo 19. Vejo que tu és um profeta. Aí ela começa, nossos pais adoravam nesse monte, e vós dizeis que ela é em Jerusalém. Jesus, mulher, crê que vem um tempo, vem a hora. Vamos deixar esse negócio de monte de lado, mas vem a hora e já é a hora. Né? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Deus, ele conhece os verdadeiros adoradores. Não é só, quando eu falo adorar a Deus, não é só nós cantarmos, não é só nós pegarmos o microfone e louvar a Deus, como tem muitos cantores por aí. Não é só isso. A minha vida deve ser um louvor a Deus. As pessoas que olham em mim devem avaliar, não, aquele homem é um homem de Deus. Aquela mulher é uma mulher de Deus. Porque nós praticamos as obras de Deus. Nós devemos levar as pessoas a adorar a Deus da maneira que nós vivemos. E tudo que a Bíblia fala, tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. E Deus vê, irmãos. Se você tem sido honesto, se você tem sido um verdadeiro adorador, se você tem sido uma pessoa boa, se você tem feito de tudo que a Bíblia manda, tudo que Deus quer que você faça, e ninguém vê, fica tranquila. Fique tranquilo. Não procure reconhecimento do homem. Não espere reconhecimento do pastor. Não espere reconhecimento talvez do seu vizinho. Não espere reconhecimento do seu esposo ou esposo da esposa. Não, faça o que é bom. Quem vai te reconhecer, quem reconhece você é Deus. Se nós olharmos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, Cornélio era um homem de bem.
ele orava, jejuava, ele fazia esmola ao povo, e o anjo apareceu para aquele homem na hora que ele estava orando. Porque ele faltava ainda, irmãos, ele era um homem bom, mas ainda ele não era salvo, ele precisava de conhecer o Evangelho. Ele vivia na lei ainda, ele vivia no Velho Testamento, mas ali Deus, o anjo instruiu para que ele mandasse chamar a Pedro, e Pedro instruísse ele no Evangelho. E ali eles foram batizados no Espírito Santo, foram batizados nas águas, e foi uma bênção ali, ele e a família dele. Mas a Bíblia, o que eu quero dizer é que o anjo do Senhor falou para Cornélio: ó Cornélio, as suas esmolas, e as suas orações estão diante de Deus. Que coisa maravilhosa! Tudo que nós fazemos está diante de Deus, ou bem ou mal, por isso que devemos tomar cuidado. Tem pessoa que pratica o mal à escondida. Ah, minha mulher não vê, meu esposo não vê, o pastor não vê, o presbiteríades não vê, mas Deus está vendo. O que você deve preocupar é se ele está vendo, não comigo, nem com o pastor, ou com seu esposo, que seu esposo ele vê. Vê tudo que nós olhamos. Deus vê tudo, até mesmo que nós olhamos no celular. Deus vê tudo que nós vemos na televisão, no celular, no computador. Aquilo que nós estamos lendo. Tanto para nos abençoar, tanto para também nos cobrar. Porque Deus é justo. E Ele nos ama. Ele faz tudo isso. Né? Tem aquele povo lá da... Eu nem assisto, irmão, mas a gente ouve, fala, eu nunca assisti aquele lá do Big Brother, né? Que o pessoal fica vigiando, e cheio de câmera na casa. Ixi, aquilo lá, diante de Deus, aquilo lá vigia a pessoa por fora. Nunca assisti, irmãos. E eu quero dizer para os irmãos que não é bom nós assistir aquilo lá. Não é bom. Para o cristão ficar vendo aquilo lá, que seja em outro, esse tipo de reality show, né? De confinamento, ali rola de tudo ali dentro. Rola de tudo ali que desagrada a Deus. Então eu aconselho os irmãos nem assistir essas coisas. Eu também não assisto. Só estou dizendo para usar de exemplo ali, eles são vigiados por câmera 24 horas. Mas ali a câmera vê por fora. O nosso Deus vê até o nosso interior. Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe o que você pensa, o que você vai falar, o que você sonha. O que você sonha, Deus sabe. Então, lá eles lutam lá entre si, ali se disputam para ganhar um prêmio, né? 1 milhão, não sei, R$1 milhão, sei lá. Mas o nosso prêmio, o nosso prêmio, se formos fiel a Deus, é a coroa da vida e a vida eterna com Deus. Que coisa, a vida eterna, irmãos. Então, estou mostrando, usando as coisas desse dia. Eu creio que se Jesus estivesse nos dias de hoje, ele poderia usar como comparação essas coisas para os irmãos entenderem. Porque Jesus usava as coisas da época, para que o povo, os seus ouvintes, pudessem entender o que ele estava falando. Por isso que eu estou usando essa linguagem, mostrando nesse sentido, usando esse tipo de programa, porque o povo está familiarizado com isso. Jesus também usava as coisas da época, para trazer ensinos eternos. Então, como eu disse aqui para os irmãos, como aquelas câmeras vigiam aquele povo. Né? Vigia eles 24 horas. O nosso Deus também, ele vigia nós 24 horas. Não para nos punir. Deus é bom, irmãos. Tem uns que não é para nos punir. Deus não é um autoritário ruim, não. Ele é um Deus bom. Ele nos ama. Ele nos olha em todo o tempo para nos ajudar, para nos abençoar. Quando ele nos corrige, é porque ele quer que nós tenhamos a vida eterna. Quando ele nos corrige, é porque nós estamos saindo do caminho. E pegando atalhos, pegando desvios. Por isso que ele nos corrige. Olha que Deus maravilhoso. Por quê? Ele quer que sejamos salvos. Ele quer que nós nos arrependamos e voltemos para o caminho estreito. Aí nos leva ao céu, aleluia. Caminho largo e espaçoso vai levar para o inferno. Caminho estreito vai nos levar às mansões celestiais. É você que escolhe. Ou você entra pelo caminho estreito ou pelo caminho largo. Caminho largo te dá prazer, você pode viver de qualquer jeito, mas uma vida passageira. Depois você vai prestar conta com Deus, aí é sofrimento eterno. Agora nós, os cristãos, as pessoas que... Não estou falando placa de igreja, estou falando cristãos, seguidores de Cristo. Ele pagou o preço por nós, mas nós devemos seguir as suas pisaduras. Devemos andar como ele andou, para que possamos ter a vida eterna.
Lá no céu não vai entrar de qualquer jeito. Lá no céu não vai entrar com a vida cheia de problema. Não, tem de resolver aqui. E Jesus é a solução para todo tipo de problema. Essa mulher tinha 5 maridos. Teve 5 maridos, estava com o 6º. Jesus jogou ela no inferno? Não, Jesus expôs essa situação para elas repensar o que ela estava fazendo. Mas Jesus ali tinha solução para o problema dela. Jesus ali perdoa, se ela aceitar, Jesus perdoa os pecados. E ela dali para frente é uma nova criatura. Dali para frente, ela não vai ficar trocando mais de marido. É isso que Jesus faz na nossa vida. Por isso que muitas pessoas não entendem. Era assassino, era bandido, era estrupador, era matador, ela era prostituta. Era tantas coisas que no nosso meio verdadeiramente éramos. Fazíamos, praticávamos coisa errada. Mas aqui, Jesus tem a solução. Nós poderíamos ser, qualquer um pode vir para a presença de Jesus, pode ser o pior pecador, pode ser assassino, pode ser o mal que ele praticou. O sangue de Jesus tem poder para perdoar, irmãos. Muitos criticam, era bandido, era ladrão, era não sei o quê, era estrupador, era tanta coisa, agora é crentinho. Jesus transforma, nós vemos que esta palavra tem poder para transformar o homem. Aqui os seus discípulos escreveram, os apóstolos escreveram, que sempre Jesus tem solução. Jesus tem solução para o pecador, é Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, provavelmente, ele era um cobrador de impostos, provavelmente ele extorquia as pessoas. Mas ele se arrependeu. Senhor, se eu tenho defraudado, eu vou devolver 4 vezes mais. E vou dar metade dos meus bens para os pobres, porque ele era rico. Aí o que Jesus falou? Hoje veio salvação a esta casa. Houve salvação, porque houve arrependimento. Ele era ladrão, ele defraudava. Ele era, e olha que o povo ali tudo criticava, quem é esse para entrar em casa do pecador? Mas ali Jesus entra, quando Jesus veio para os pecadores mesmo, Jesus não veio para os sãos. Igual os médicos é para os doentes. Então, eu vejo Jesus expondo a situação dessa mulher para ela ter uma mudança de vida. E aqui, meus irmãos, como nós estávamos falando, Deus, olha, mas a hora vem, agora é o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Irmão, faça a obra de Deus com sinceridade. Não faça por interesse, não faça para aparecer, não faça para agradar o esposo, a esposa, não, faça as coisas para Deus com sinceridade, irmãos, porque Deus conhece. Tem muitos que vão na igreja, um vai por causa do namorado, um vai por causa da namorada, um vai por causa do esposo, um vai por causa da esposa, procurando agradar a família. Não faça isso, irmãos. Faça para agradar a Deus, faça com sinceridade. Entregue a sua vida ao Senhor, deixa Ele dirigir a sua vida. Faça as coisas para Deus com sinceridade, porque Ele te vê, Ele te conhece. Ele conhecia essa mulher, a mulher pensava que estava escondido, porque esse que está conversando comigo é um judeu, nem me conhece. Ainda, né? Como que ele foi... aquilo que ela achava que ela nunca seria tocada, ferida, Jesus expôs para ela. Ela falou, vixe, ela já assustou. Na hora ela até assustou. Disse-lhe, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Que profeta? Mais do que profeta, ela estava diante do Filho de Deus. Aleluia. Por isso que Deus, muitas das vezes, cutuca a nossa ferida, irmãos. Não é para nos esculachar, não. Não é para nos humilhar, não. É para nós mudarmos. Se a palavra de Deus, por acaso, tem tocado na sua ferida, irmã, é para você mudar. Quando Deus usa a nossa boca aqui, para falar, para deixar o vício, largar o cigarro, largar a prostituição, larga a bebida, muda de vida, não é para te humilhar, é para você mudar de vida, porque Jesus te ama e quer te salvar. Jesus não apoiou a mulher, Jesus não condenou ela não, mas Jesus não apoiou. Se ele tivesse apoiado, ele não tinha trazido aquilo à tona. Quando Deus descobre a nossa nudez, descobre o nosso pecado,
É porque Ele tem solução, irmãos. Ele tem solução para a nossa vida errada que nós vivemos, mas precisamos deixar aquela vida errada e seguir uma nova criatura em Cristo. A Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, que tudo que nós fazíamos, é coisa do passado. Agora somos nova criatura. Aleluia, nascemos de novo em Cristo. É uma nova vida em Cristo. Aquilo que fazíamos, deixa para trás. Jesus pagou o preço. Mas agora eu sou uma nova vida em Cristo. Eu não posso viver naquela vida que eu vivia lá atrás. Não posso. E Deus conhece, irmãos. Deus conhece você aonde você está. Ele te conhece. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. A palavra de Deus é uma maravilha. Ela corta para aí e corta para cá. Eu sou ser humano e falho. Preciso melhorar. A palavra de Deus tem esse poder de tanto cortar aí como cortar aqui. Para a nossa melhora. Para a nossa edificação. Para nós sermos salvos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Oremos nesta tarde. Querido Deus, soberano Pai, é no nome de Jesus que te dou graças por esta palavra, Pai. Muito obrigado por falar conosco nesta tarde. Olhamos o exemplo desta mulher samaritana que teve um encontro com Jesus ali naquele poço de Jacó. Ó Senhor, o Senhor fez grandes coisas na vida daquele povo, o samaritano ali, Senhor. O Senhor fez grandes coisas que eles puderam te conhecer, Jesus, como o Messias, aleluia. E grandes coisas o Senhor fez ali naquela cidade, naquele poço, naquele lugar. Pai, nos dias de hoje não é diferente. O Senhor continua salvando, libertando, transformando vidas. Por isso, ó Deus, que o Senhor tem falado conosco através da Tua palavra. Senhor, visita os nossos ouvintes que ouviram esta palavra nesta tarde. Que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, faz uma grande obra na vida daqueles que estão nos ouvindo. Desta pessoa que ainda não se decidiu para Cristo. Estamos aqui neste maior propósito, que é anunciar o reino dos céus, que é anunciar Jesus Cristo, o Salvador. Senhor, visita todos os nossos ouvintes. Salva, Pai, os lares. Salva as famílias. Salva, Senhor, aonde esta oração chegar. Aonde, Pai, esta palavra chegar. Que vidas venham ser salvas, Pai. Pai, eu quero apresentar esse caderno de oração que está nas minhas mãos. Aonde estão os pedidos, meu Pai, dos nossos irmãos e irmãs, que têm deixado aqui no nosso canal os pedidos de oração. Eu apresento, ó Deus dos céus, todos esses pedidos, ó Pai. Aqui está, Senhor, centenas de pedidos de oração, Pai. Ó Deus, centenas de nomes, Pai. Quantas vidas, Senhor, precisando de um milagre. Eu apresento estas vidas, Pai, esses pedidos, Pai, diante do Senhor nesta tarde, desta quarta-feira, Pai, dia 26 de janeiro de 2022. Pai, abençoa, Pai, os nossos ouvintes. Visita aqueles que estão hospitalizados, meu Deus. Faz a obra. Visita aqueles que estão doentes, meu Pai. Estão em tratamento, meu Pai. Faz a obra, Pai. Toca neste corpo. Ajuda este corpo a se recuperar, Pai. Oh Deus, ajuda na recuperação desta pessoa que está acamada, que está em recuperação de alguma cirurgia ou de alguma sequela de alguma doença. Meu Deus, toca nesta tarde. Meu Deus, muda essa situação, muda este quadro. Meu Deus, esta mulher, Pai, esta tua filha que está tendo problema com o esposo que não dá valor, o esposo que a maltrata, o esposo que nem, meu Pai, não está nem um pouco preocupado com ela e ela está enferma. Meu Deus, faz a obra na vida deste homem, deste esposo. Meu Pai, quebranta esse coração, mostra para ele que agora é tua, meu Deus, que ela precisa dele, Senhor, que ele possa ter essa sensibilidade. Meu Deus, visita os casais, visita as famílias, visita os lares, meu Deus, visita essas pessoas que estão desempregadas, essas pessoas que estão passando dificuldade financeira. Ó Deus, muda este quadro, muda esta situação. Pai, se alguém nesta tarde, meu Deus, estiver orando conosco, meu Pai, toca nessa pessoa do alto da cabeça, às plantas dos pés.
repreenda toda dor, repreenda todo mal, repreenda toda doença, repreenda toda força contrária, ó Deus. É no nome de Jesus que eu lhe clamo. Ó Senhor, abençoa o teu povo, abençoa todos esses pedidos, abençoa todos que estão orando conosco, Pai. Nos dá uma tarde abençoada, nos dá uma noite abençoada, nos dá uma semana abençoada, ó Deus. Livra o teu povo de todo mal, estenda as tuas mãos sobre o teu povo, Deus. Livra do mal, livra do diabo, livra de Satanás. Ó Senhor, liberta dos vícios da bebida, das drogas, liberta do cigarro, liberta da pornografia, liberta da safadeza, Deus. Em nome de Jesus, liberta, Pai. Liberta, quebra as correntes, as algemas. Faz um milagre nesta tarde, ó Deus. Em nome de Jesus eu lhe peço e te agradeço. Em nome de Jesus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoe os nossos ouvintes. Deus abençoe a sua tarde. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido. Se o Senhor permitir, estaremos aqui às 0 horas, orando por sua vida novamente. Quer deixar o seu pedido? Vamos estar colocando neste caderno de oração. Deus abençoa, ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.